Quem é esta mulher? Dolores Barrios, a alien mais procurada da Terra. Um dos casos mais notáveis de seres extraterrestres na Terra está relacionado com uma mulher chamada Dolores Barrios. Esta mulher participou, junto com dois jovens, de uma convenção de entusiastas de OVNIs nos Estados Unidos em 1954 e atraiu toda a atenção por suas características físicas incomuns, incluindo uma estrutura óssea saliente no meio da testa, que se estendia verticalmente até o nariz, e olhos negros profundos com cílios grossos. O repórter brasileiro João Martins, da revista O Cruzeiro, foi quem sugeriu que ela era uma venusiana infiltrada entre os humanos, e desde então sua vida tem sido intensamente investigada, mas é como se ela nunca tivesse existido. Muitos achavam que ela usava um nome falso, e os mistérios por trás dessa mulher eram de fato muitos. Embora alguns afirmem que o único motivo de sua fama seja sua beleza nórdica, outros acreditam que ela realmente veio do espaço sideral. Vênus é um planeta coberto por nuvens espessas e sua temperatura na superfície é de cerca de 482 graus centígrados. Esta alta temperatura, devida especialmente por um fugidio efeito estufa, causado pela pesada atmosfera de dióxido de carbono, é o suficiente para derreter zinco, chumbo e a maioria dos materiais orgânicos. Até que a sonda da NASA, a Mariner 2, passasse a 35 mil quilômetros desse planeta em 27 de agosto de 1962, enviando informações de sua atmosfera, muitos achavam que seria habitada, entre eles George Adamski, que descreveu muitos encontros que manteve com os venusianos irmãos do espaço, entre aspas. O primeiro desses encontros foi quando pousaram com seu disco voador no deserto do Colorado, em 20 de novembro de 1952. Os venusianos nórdicos caucasianos permitiram que Adamski fizesse um passeio em seu disco, depois que se tornou amigo deles. Os venusianos alertaram Adamski sobre o futuro da humanidade na Terra, expressando preocupação com armas nucleares e guerras que poderiam destruir tudo. Se Adamski foi quem espalhou o mito dos venusianos na Terra, Dolores Barrios foi quem lançou a desconfiança de que eles estariam de fato vivendo infiltrados entre nós. Na edição de 16 de outubro de 1954 de O Cruzeiro, Martins reportou sua presença em um dos primeiros grandes congressos ufológicos de contatados, realizado nos dias 7 e 8 de agosto no topo leste do Monte Palomar, a uma altitude de quase 1.800 metros, a 250 quilômetros ao sul de Los Angeles. Por volta de 1.000 pessoas se reuniram ao ar livre numa clareira aberta na floresta, de frente à rústica hospedaria denominada Skyline Lodge. A plateia era a mais variada possível: jornalistas nacionais e estrangeiros, policiais, agentes do FBI, cientistas, técnicos em aviação e foguetes, testemunhas de aparições de discos, simples curiosos, etc. Havia os que acreditavam piamente em tudo, os que avaliavam com rigor e os que tendiam para a descrença. Os mais fanáticos encaravam as palestras como se fossem pregações religiosas que anunciavam um novo tipo de misticismo, escorado em bases técnicas. Aquela reunião não foi promovida pelos cientistas do observatório, muito pelo contrário, e sim pelos próprios contatados. Os astros do espetáculo foram, além do próprio Adamski, Truman Bethune e Daniel Fry, que, a exemplo e nas esteiras do primeiro, também alegaram terem mantido contato direto com os tripulantes dos aparelhos interplanetários. Ponderou Martins, abre aspas, verdadeira ou não, todas as narrativas eram altamente construtivas. Giravam através de seres de outros mundos muito mais civilizados do que o nosso, seres altamente evoluídos que transmitiam mensagens de paz e davam novas esperanças a esta nossa humanidade que está se afogando em ódios, lutas sangrentas, incompreensões, ignorância e intolerância. Adamski, Bethune e Fry falavam como profetas de uma nova era, como homens que tivessem entrevisto um mundo melhor e se esforçassem para catequizar os seus semelhantes, fecha aspas. Durante o primeiro dia do evento, cada um dos organizadores compartilhou suas experiências.
O primeiro a falar foi Adamski, mais conhecido por suas experiências com seres de Vênus. Adamski explicou que os venusianos eram muito parecidos com os humanos, de modo que eles poderiam viver incógnitos na Terra. Ele mostrou o desenho de um alienígena de Vênus que tinha características físicas semelhantes às dos escandinavos. Ele disse que eles forneceram informações para melhorar a qualidade de vida na Terra. Obviamente, algumas pessoas questionaram estas alegações. Mas a aparição de uma estranha jovem, acompanhada por dois jovens também estranhos, silenciou o local. Ao entardecer do primeiro dia da reunião, assinalou Martins, surgiram nas redondezas uma mulher e dois homens de aspecto estranho. Realmente estranho. Ninguém sabia como tinham vindo nem quem eram. Começou a correr o boato de que eram venusianos disfarçados. Um deles estava de óculos, o que era atribuído a um requinte de caracterização. A mulher tinha traços característicos com aqueles que Adamski acabara de descrever. Ela tinha cabelos loiros e grandes olhos escuros. Segundo testemunhas, ela tinha algo em seu rosto que a diferenciava das outras. O frisson que a mulher causava era demais e as pessoas começaram a fazer cada vez mais perguntas. Martins os abordou e, sentindo-se um tanto ridículo, perguntou à mulher se eram ou não de Vênus. A mulher sorriu e respondeu calmamente que não. Por que vocês estão aqui? Perguntou Martins. Porque estamos interessados neste tema, respondeu ela. Acha que, como diz Mr. Adamski, eles são de Vênus? Voltou a indagar Martins. Eles são de Vênus, confirmou ela, enigmaticamente. O repórter pediu-lhes que fornecessem seus nomes, endereços e profissões. Dolores Barrios, desenhista de vestidos, Donald Morand e Bill Jamart, músicos residentes em Manhattan Beach, cidade a sudoeste de Los Angeles, Califórnia. Complementou Martins, abre aspas. Todas as respostas e informações eram lacônicas, vagas, precedidas de uma ligeira pausa, durante a qual os três se entreolhavam silenciosamente, e só a mulher falava. Eram de fato muito esquisitos. Fecha aspas. Quando Martins pediu autorização ao trio para fotografá-los, eles recusaram terminantemente. No entanto, na manhã seguinte, bem cedo, Martins conseguiu fotografá-los. Ele estava cético em relação à declaração do dia anterior. Algo simplesmente não se encaixava, e como se viu mais tarde, ele estava certo. Ao perceberem que ele era fotojornalista, o trio saiu do hotel e se dirigiu para a floresta. A partir desse momento, foi como se a terra desabasse sobre eles. Arrematou Martins, abre aspas. E depois disso não foram mais vistos. Deixaram um halo de mistério, uma suspeita que qualquer pessoa friamente achará absurda. A semelhança da mulher com o venusiano desenhado por Adamski era realmente marcante. Em todo caso, e embora eu ache que eles são tão terrenos quanto nós, aqui fica o registro e as fotos a título de curiosidade. O Adamski, aliás, também negou que eles fossem outra coisa senão comediantes que tentavam espalhar confusão. Fecha aspas. Comediantes ou não, alguns dias depois, moradores locais que moravam na área relataram ter testemunhado um OVNI no mesmo dia em que o trio desapareceu. Até hoje, os ufólogos continuam tentando desvendar a identidade de Dolores Barrios, uma das mulheres mais misteriosas de todos os tempos. A propósito, o ufólogo e amigo pessoal de Martins, Fernando Cleto Nunes Pereira, em entrevista concedida a este autor em seu apartamento em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, confirmou que na noite de 31 de dezembro de 1954, conforme descreve em seu livro Sinais Estranhos, viu uma mulher idêntica a Barrios no saguão de espera do Cine Metro em Copacabana, quando ali se encontrava em companhia da esposa no aguardo do início da sessão das 21 horas do filme Rapisódia, musical da Metro Goldwyn Mayer, dirigido por Charles Vidor e estrelado por Elizabeth Taylor e Vittorio Gassman. A despeito do testemunho de Fernando Cleto, as únicas evidências de que ela fosse uma extraterrestre são os detalhes das fotos tiradas por Martins, a protuberância em sua testa, que seria o prolongamento de seu nariz peculiar, dupla ou tripla glândula lacrimal,
formato de seus lábios grossos, olhos típicos de um ser de alto nível espiritual e etc. Afinal, quem foi Dolores Barrios? Se ela era uma estilista de moda, como afirmou, por que não se encontra nenhum vestígio dela, como se tivesse desaparecido da face da Terra? O mistério continua. Diga o que você pensa nos comentários. Ela era de fato uma venusiana ou apenas uma mulher de beleza física um tanto incomum? Se você sabe do paradeiro dela ou tem alguma pista, também, por favor, nos informe. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro, ative as notificações e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais.